Então, pessoal, boa noite a todos, todas e todes. Hoje temos o nosso quarto e último encontro para conversar sobre o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, do Paulo Freire e do Antônio Faundes. E, então, né, aqui está a Simone, mas para quem estiver vendo esse vídeo depois, a ideia é que esses grupos, né, do Meu Pequeno Baobá são grupos abertos, que a gente vai ter outros grupos, né, do Paulo Freire, de outros estudiosos da educação, enfim. A ideia é que a gente sempre possa dialogar de forma aberta, assim, né? E se estiver vendo isso, e tiver alguma sugestão de leitura, entre em contato com a gente, que a gente sempre está disposto a ler mais, né? Pessoas que são bem conhecidas, tipo Paulo Freire, mas também outros estudiosos que possam ser menos conhecidos. Isso. E nessa parte final, então, do livro, que é um livro falado, como eles gostaram de assim nomear, né? A discussão continuou bem equilibrada, que a gente percebeu no nosso primeiro encontro uma prevalência maior do Paulo Freire, mas conforme a leitura foi passando, a gente percebeu também a potência do Antônio, que, como o Bernardo falou, eu também procurei, não encontrei nenhuma imagem, ainda é um mistério. Acho que tem que procurar, quem sabe, no Google do Chile, talvez assim a gente encontre. Não pensei nisso. Mas, nesse livrinho aqui, o Rosa, a gente começou a leitura desse conto na página 152. E eu acho importante que já na 153, que é uma fala do Antônio, eles continuam falando do conceito de cultura, né? E aí eu já tinha marcado a primeira fala do Antônio, que ele fala o seguinte: se podemos conservar o gosto, a cultura para resolver o problema fundamental da desnutrição, então por que temos necessariamente de recorrer a outras técnicas que irão alterar o processo cultural que o próprio povo está realizando e que de alguma forma já está solucionando os problemas do povo? Nesse sentido, tudo isso é uma corrente que conduz a uma alteração e uma criação de necessidades diversas das verdadeiras necessidades do povo. E por que eu marquei essa parte, né? Quando a gente fala assim, de fazer esse diálogo do que a gente lê com a nossa realidade. Né? E depois, mais adiante, o livro vai tocar nesse assunto de novo que eu vou trazer aqui, que é do conhecimento técnico, né? Por vezes a gente acredita que um especialista, né, por exemplo, quando a gente diz assim, vai fazer uma palestra aqui na escola, um especialista em abordagem régio, tá? Mas essa pessoa ela já está há muito tempo fora da sala de aula. Ela é uma pessoa que trabalha com pesquisa, então ela tem o conhecimento técnico, né? Ela trabalha com pesquisa, ela está sempre lendo, sempre se inteirando, mas por vezes o tempo da prática, o tempo de vivência do chão da escola, ela já não tem mais, porque o movimento geralmente da pessoa que vai para a universidade é o de se afastar da educação básica. E aí falta a gente faz uma pergunta para a pessoa, e como é que eu faço então lá se acontecer tal e tal coisa? E por vezes ela vai dar uma resposta técnica também. Então, acho que isso não estou aqui desmerecendo o trabalho de quem trabalha com pesquisa, claro que não, mas eu acho assim que é importante também esse movimento e que eu acho que é isso que os grupos de estudos, não só do Baobá, mas de diversos espaços proporcionam, que é a chance de pessoas que estão dentro da escola e também estão estudando, conversar e trocar, e assim esclarecendo as dúvidas e trazendo novas informações para serem discutidas. Não, e eu retomo uma dinâmica que a Lede fez comigo e com outros professores na escola, de nos colocar como autores da nossa realidade, porque a gente sabe muita coisa. Por mais que a gente saiba daqui a, sei lá, uma semana, um dia, um mês, um ano, a gente reveja e diga, pai, não era a melhor prática, não era o melhor conceito, enfim, né? Pode ter erro, lógico, mas a gente sabe muito sobre o que a gente faz, mal ou bem.
A nossa prática, acontece em cima de concepções que a gente tem. A questão é que a gente muitas vezes não coloca ela no papel, não coloca de uma forma escrita, de uma forma organizada, e daí a gente não tem muita noção. Mas a gente tem muito o que dizer, o que falar. Isso que a gente falou. Daqui a pouco tem uma pessoa que tem anos de estudo, em, sei lá, em qualquer prática, né? Vamos citar aqui a Reggio Emilia, que é bem forte agora aqui no Brasil, está ficando bem forte. Tá, tem uma pessoa que tem muito estudo sobre Reggio Emilia, mas como é que tem uma prática pedagógica? E eu já tive esses dilemas, assim, de estar lendo sobre Reggio Emilia e ver que a minha prática estava muito diferente e entrar em conflito com isso, enfim, e agora eu consigo ter um meio termo, assim, tá ok, tem esse conceito, tem tudo que acontece lá em Reggio, que eu estou lendo, que eu acho muito interessante, e tem a minha realidade. Como é que eu vou dialogar com a realidade? Então, não adianta só ficar nesse plano da ideia, dizer que tudo é ótimo, maravilhoso, e na minha prática ser diferente. Então, é tentar colocar em prática esses conhecimentos e começar a ver que a gente sabe muita coisa. A questão é que a gente, às vezes, não consegue perceber isso, né? E, e a lei fala, né, às vezes, vão chamar alguém para falar uma entrevista sobre educação, deixa um psicólogo, chama um economista, chama um médico, chama tudo que todo mundo, né? Todo mundo que fala sobre a escola, mas não chama um professor, a professora que trabalha diariamente com as crianças, né? Então, por que esse saber prático não é valorizado? E, né, e conceitual também, lógico, mas eu digo de que quem está olhando de cima parece que tem muito mais valor a quem tem a prática, né, do cotidiano. Eu acho que dialoga com o que os autores colocam na questão do conhecimento que é trazido como algo pronto, enfim, tem toda essa relação que os autores vão trazendo, que eu até acho que é um dos motivos que às vezes as pessoas acham que é difícil ler Paulo Freire, porque parece que ele não está falando da escola, mas a hora que ele está falando sobre trabalho, sobre exploração, são todas as relações que a gente pode extrapolar para a escola, né? E a questão é, às vezes, se tu não está disposto a fazer esse link, é um pouco mais difícil, realmente, mas tu consegue ver a hora que ele fala do trabalhador e valorizar a própria cultura, tu consegue fazer paralelos com a questão das crianças e valorização do que elas produzem, sabe? Tem paralelos que a gente pode fazer e que, mal ou bem, vão se extrapolar depois. Porque essas crianças, cedo ou tarde, vão deixar de ser crianças, não ser adolescentes, não ser adultos, e vão entrar para o mercado de trabalho, por exemplo, vão ser trabalhadoras. Então, cedo ou tarde, elas vão se relacionar com isso. A questão é a gente poder fazer esses links. Exatamente. E seguindo a leitura, em seguida, assim, ao longo das páginas, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é quando eles falam sobre o colonizador, né? E especificamente eu vou trazer aqui as páginas 162 e 163. Eles estão fazendo, que eles citam, inclusive, o Amilcar Cabral, né? E eu sempre uso essa coisa do colonizador quando a gente fala dessas inspirações que a gente tem na escola, né? Que são todas inspirações que vêm de fora e a gente incluiu elas na nossa prática, na escola que a gente atua, na nossa realidade cultural e geográfica, que geralmente não é a mesma de onde essas abordagens vêm. E aí tem aqui quando ele está falando dessa coisa da colonização, e eu vou falar aqui da colonização da mente, tem uma parte que agora não sei quem foi que falou, mas acho que foi o Paulo, que ele diz o seguinte, bem no meio da página. Esse processo de descolonização das mentes é mais demorado do que a expulsão física do colonizador. Não é um processo automático. A presença do colonizador enquanto sombra na intimidade do colonizado é mais difícil de ser extrojetada, porque ao expulsar a sombra do colonizador, ele tem, em certo sentido, encher o espaço ocupado antes pela sombra do colonizador com a sua liberdade mesma, quer dizer, com a sua decisão, com a sua participação na reinvenção da sociedade. E quando eu li isso, eu pensei no sentido assim, então vamos supor que agora chega aqui a coordenadora pedagógica da escola e diz, bom, a partir de amanhã, aqui na nossa turma, a gente vai utilizar a abordagem Pickler, que a gente já vem estudando há algum tempo, tá? Então agora a gente vai usar essa abordagem.
tá? Mas a gente não tem essa prática dentro da sala, não tem essa prática com as crianças. Então, a gente tem que agir sobre a sombra de uma abordagem e tentar inserir nela o nosso jeito e o nosso fazer de educadores. Só que esse processo, ele é doloroso e difícil. Primeiro, porque a gente quer fazer com que as coisas conversem. E a gente ainda tem muita necessidade de um modelo ou de um exemplo, né? A gente sempre espera assim, "Ai, como é que faz isso? Me mostra. Tem algum vídeo? Tem né? As pessoas sempre querem ver a coisa acontecendo. Então, quando a gente tem que inserir essas práticas que já vieram prontas de outros lugares, adaptar elas para o nosso contexto é sempre um processo difícil e, por vezes, de difícil entendimento, né? Porque às vezes a gente não consegue compreender, porque a gente não participou da construção daquela abordagem. Diferente de quando uma escola é de fato uma escola democrática, ativa e participativa, que se constrói o PPP em conjunto com as crianças, com os educadores e com as famílias das crianças. Aí todo mundo participa desse processo e todo mundo consegue compreender e tomar decisões pautadas nas vivências e no local daquela escola, né? Acho que era isso que eu queria trazer do colonizador. Não, e essa parte que tu citou, Leite, eu acho que dialoga muito com a questão, assim, de, por exemplo, faz, fazendo uma extrapolação, assim, na questão, por exemplo, a gente tem conceitos e preconceitos e tem que destruir eles, né? Quebrar eles. Eu entendo e eu concordo com isso, ao mesmo tempo que eu fico pensando assim, se a pessoa construiu um conceito e tu tá dizendo para ela quebrar do dia para a noite, tu tá dizendo, tipo, tudo que tu aprendeu não é válido. Eu acho que é o contrário, tipo, é construir de conceitos diferentes, sabe? Eu te faço paralela, por exemplo, na questão de masculinidade. Não é tu quebrar o que tu tem de entendimento do que é ser masculino. A questão é, existem outras formas de ser homem, de ser masculino, né? Eu acho que é mesmo essa questão, assim, tá, ok, a gente fazia uma prática que era de X forma, e daí do dia para a noite uma coordenação que a gente faça outra prática, tá, isso não vai existir, porque não teve esse diálogo entre, né, as partes. Então, vai ser uma coisa imposta de cima para baixo, que por mais que a intenção possa ser positiva, a médio e longo prazo não vai funcionar, porque as pessoas não vão ter isso como uma prática sua, né? Eu faço até um paralelo com o que eles falam ali na 154, no primeiro parágrafo da página, eles dizem assim pretendem, de um lado, introduzir tecnologias não adaptadas ao conhecimento do povo, sem se perguntar que conhecimentos o povo tem para poder resolver esse problema de alimentação. Ele está falando sobre a questão, acho que do milho, se não me engano. A sobre isso, sabe, de que tá ok, daqui a pouco, né, usando o exemplo que a Lady deu da abordagem Pickler, daqui a pouco a abordagem Pickler poderia ser muito utilizada, bem utilizada nessa escola, né, que a gente está citando como, né, um exemplo. Mas ok, só introduzir essa abordagem Pickler como uma coisa pronta, será que é a melhor forma? Será que não seria melhor assim a gente oportunizar que cada professora pensasse a sua prática, pudesse rever ela de uma forma crítica e a partir desse momento de reflexão pudesse pensar, ok, na minha prática consigo mudar isso aqui para que ela seja melhor, né? Porque daqui a pouco só botar algo pronto lá, como algo, olha só, os nossos problemas todos vão acabar quando a gente começar a utilizar essa abordagem Pickler. Tá, mas a abordagem Pickler é um método, não é o nosso dia a dia, né? Ela pode nos dar umas ferramentas, mas as ferramentas só vai fazer sentido se ela for se ela conseguir dialogar com quem está trabalhando, né? Porque daqui a pouco essa escola tem abordagem Pickler, Régio, inspirada em Régio, inspirada em Montessori, em tudo que é abordagem, mas os profissionais que trabalham nela nem sabem o que é Reggio Emilia, se é uma pessoa, se é um autor, uma autora, uma cidade, um estado, enfim, né? De que adianta ter essa visão de cima se não se tem no dia a dia, que é uma fala do Paulo Freire, né? De que a gente possa ter uma teoria e uma prática e daqui a pouco essa prática é tão conversa tanto com o que a gente tem de teórico que passa a ser uma coisa unânime, né? Uma coisa única. E é um desafio, porque
Às vezes eu leio esses livros sobre educação e saio inspirado, e às vezes eu fico tipo, putz, que droga, sabe? A minha prática não está sendo tão boa. Mas eu fico pensando de que esse processo de eu ter noção de que ela não é boa é o que me permite poder repensar ela, sabe? Porque se eu ficasse achando que as minhas aulas são excelentes, por que eu ia querer mudar? Eu acho que quanto mais a gente reflete, mais a gente está se colocando à risca, né? Tipo, ok, a minha prática não é perfeita, mas eu estou me instrumentalizando para que ela seja, né? E de uma forma tentando ser de diálogo com as crianças, assim. E eu errei, vou errar trocentas vezes, mas eu estou disposto a ter esse diálogo, né? E não pegar uma abordagem pronta e trazer para minha prática, que isso não vai acontecer. Senão vai ser só uma coisa, né? A gente já falou nos cursos do Baobá, tá? Ok, se lá em Reggio Emília se usa mesa de luz, a mesa de luz é um elemento, um objeto de uma prática toda. Não adianta eu pegar a mesa de luz, que é um objeto, e botar na escola e dizer que agora eu sou Reggio Emília porque eu uso uma mesa de luz, mas se não tem um porquê, né, um motivo, algo gerador que vá ter aquilo ali. Então é importante que sejam pequenos processos de pensar nossa prática e refletir, e não uma coisa pronta, tipo, nossa solução agora é ler o livro do Reggio Emília. Não, é a gente olhar para o nosso colega e dialogar com o nosso colega, sabe? E aproveitando isso, eu acho que casa. Eu vou avançar um pouco no livro, tá? Mas lá na página 179 tem um momento que até o Paulo Freire não gosta muito, mas que o Antônio ele fala sobre o sonho possível, né? Porque ele está trazendo toda uma discussão sobre os escritos e a prática do Paulo Freire, e aí ele fala, acho que é na segunda fala dele, na página 179, o Antônio diz assim, ó, entendo que exista um abismo muito grande entre os sonhos propostos por você e os resultados do trabalho concreto da alfabetização e da pós-alfabetização. E aí, em seguida, o Paulo Freire diz ali que ele acha que não tem um abismo tão grande assim, tal, mas na verdade tem, né? Porque acha que vocês não estavam no grupo de ontem, mas é uma coisa que casa com a outra, né? Uma coisa é eu, Lediane, ter uma experiência de, por exemplo, como é que me proporam aqui um desafio que eu tenho que memorizar algumas coisas, então eu vou montar a minha própria estratégia para ter essa memorização. Então, eu criei ali uma frase, sei lá, que vou explicar para vocês, contextualizar. Ontem, no grupo, a gente viu que é um grupo sobre o livro. Me fugiu o nome. Sobre conhecimento, né, que é do Jeremy Brunner. E aí tem uma parte que eles citam uma atividade que foi feita com as crianças que elas tinham que memorizar duplas de palavras. E daí tinha, por exemplo, a palavra árvore e casa. Então a criança formava, para memorizar, ela pensava, por exemplo, na palavra madeira. Que então, quando ela visse árvore ou porta, ela ia saber, ela ia pensar, ia lembrar da madeira, vocês entenderam, tá? Ou ela ia dizer, a árvore e a porta são feitas com madeira. Sei lá, um exemplo assim, tá? Ela criava essa estratégia para ela. Foi um raciocínio que ela desenvolveu. Só que aí eles pegaram esses raciocínios, essas frases ou essas palavras-chave que as crianças criaram e apresentaram prontas para outras crianças. E essas outras crianças não conseguiram memorizar, porque elas ainda tiveram uma outra coisa para memorizar, que era o raciocínio da criança anterior. Então é diferente. E por que eu estou citando esse exemplo? Porque quando a gente fala em sonho possível, isso quer dizer também o que é possível fazer na escola em que a gente está, no contexto em que a gente está, com a coordenação que a gente tem, com o governo que a gente tem, né? Não adianta agora a gente ler tudo isso que a gente tem lido e estudado todo esse tempo da nossa vida enquanto professores e dizer, não dá para fazer nada disso porque a escola não tem dinheiro, ou porque a coordenação não deixa, ou porque eu trabalho numa escola que é religiosa e não pode mudar. Bom, cada um de nós está inserido numa realidade. Mas dentro desse grande sonho que a gente tem, qual é o sonho possível de se fazer? Qual é a micro-revolução que eu posso fazer
no meu trabalho? Qual o grupo de crianças que eu atendo, né? Então, acho que quando o Antônio faz essa provocação e fala para o Paulo que ele considera que o Paulo escreveu e a prática do Paulo são os sonhos difíceis de se realizar para um educador que, como a gente até brincou, né, vai chegar o dia 15, daqui a pouco vai aparecer os professores heróis que pulam de bungee jump, e montam num jegue e atravessam o rio Amazonas a nado e tal. E é difícil para esse professor superar esse abismo do que ele lê, do que ele se encanta e fazer na sala de aula dele, que se chove não pode ter aula, porque molha como se estivesse na rua. Então, eu trago essa provocação para a gente pensar em qual é o sonho possível para a gente realizar dentro da escola que a gente está, com as crianças que a gente tem, e principalmente a nível de Brasil, com o governo que a gente tem, o governo federal, o governo estadual. Acho que são muitas reflexões que a gente tem que ter para que o sonho seja assim possível e não um abismo a ser superado. Mas é bem isso, Lady. A Lady esses dias me mandou uma imagem tal disso, de que era aqui do estado, eu acho, né? De que daí se reduziu a questão de difícil acesso e tal, e daí o professor ou a professora que ganhava um pouquinho mais na questão de difícil acesso agora não ganha mais, né? Isso ia para o transporte da pessoa. E daí tinha uma outra pessoa comentando que no meu tempo eu andava, sei lá, 50 minutos a pé para chegar na escola e nunca reclamava, então por que está reclamando? Mas não é essa questão de dizer que tá ok, o professor tem que fazer tudo, né? Andar contra uma maré de todo um processo para que ele chegar lá e dar aula para os seus alunos, dar aula não, ter o encontro com os seus alunos. Por que a gente relativiza isso de dizer que o professor tem que fazer esse herói e ao mesmo tempo ele tem que ensinar o que ele tem que ensinar, ele tem que cuidar se o aluno comeu, se não comeu, se o aluno está tomando um banho, se o aluno, né? Por que a gente naturalizou todas essas relações assim? E eu acho que dialogando com isso, dá para trazer o que ele traz no 205, o Paulo ali, de que não é mudando as partes que se muda o todo, mas é mudando o todo que se muda as partes. A hora que eu li, porque eu pensei, ué, mas como assim, sabe? Mas acho que eu entendi o que ele quis dizer, que não é assim, de que às vezes a gente acha que mudando pequenas partes a gente vai mudar o todo, porém esse todo é toda uma superestrutura, que daqui a pouco ela vai ser, eu acho que depois ele coloca assim, se eu achar eu cito de novo, mas enfim, de que esse todo ele tem que ser mudado também, como um todo. E o que eu sinalizei nessa prática foi assim, nessa parte foi assim, ó, a prática cotidiana tem que ser alinhada a um projeto maior. Então, por exemplo, eu, dentro da minha prática, posso fazer, que nem a Lede fala, em micro-revoluções. Ao invés de, por exemplo, dizer que eu faço uma rodinha, ou dizer que eu faço uma assembleia, que eu faço uma reunião, que são pequenas revoluções que eu posso fazer. Ao mesmo tempo que eu acho que eu tenho que linkar essas micro-revoluções com questões maiores, né? Se eu entendo que daqui a pouco o sistema capitalista que a gente vive que é horrível, então como é que eu vou tentar fazer com que a minha prática possa ser revolucionária, mas eu também vou dialogar com um plano maior, sabe? Porque eu acho que a gente tem, e a gente já conversou isso nos outros grupos, especialmente no diálogos com Reggio Emília, como o Reggio Emília é uma cidade referência na questão de educação infantil, referência, né, mundial nessa etapa de educação, e é uma escola, é uma cidade que não nega a sua raiz socialista, comunista, aliás, feminista, né? Então, imagina, eu posso pensar a escola, educação infantil, como, né, essa imagem toda bonitinha, que tudo é perfeito, ou eu posso imaginar a escola de educação infantil como um ponto chave na questão de mudança social. Eu acho que é o que a Reggio Emília faz, assim, não pensa a escola como ela fechada nela mesma, e sim dialoga com questões maiores, né? E eu acho que é importante a gente pensar disso, de que como que a minha prática cotidiana nessa, né, quarta-feira, dia 6, dia 6 de outubro, dialoga com o que está acontecendo no Brasil hoje, sabe? Não tem como dizer que não conversa, porque conversa, sabe? Mal ou bem, sendo como a gente se sente no nosso cotidiano, seja como os pais se sentem, a função da pandemia, lógico que altera, enfim,
não tem como a gente tirar do contexto o global dentro da nossa prática. Eu acho que é isso que quer dizer, sabe? A gente pode dialogar com o individual, assim, com o local, mas tendo noção que esse local tem que dialogar com o global também, porque senão a gente fica só no nosso quadrado ali, na nossa bolha, e acha que está tudo bem. Por exemplo, eu posso ter uma prática, Bernardo, uma prática boa, e daqui a pouco a escola que eu trabalho tem uma prática revolucionária também, mas como é que essa prática vai se encaixar num sistema todo que é opressor, por exemplo? Então, é importante a gente ter esse constante diálogo para a gente não se enganar, assim, achar que a nossa prática, a nossa escola, a gente é tudo uma maravilha, tudo ruim também. Não, é que existe todo um sistema que tem que ser conversado, assim. Acho que foi meio confuso o que eu falei, Não, mas mas espero ter agora eu entendido. pensei, Bernardo, num exemplo bem prático, tá? Vamos supor que tem um problema na escola, e um problema a nível funcional, tá? E aí eu e o Bernardo, nós trabalhamos na escola e a gente começa a mudar a nossa maneira de, por exemplo, está faltando professores, tá? Todo dia falta alguém na escola. Aí eu e o Bernardo, a gente diz, não, não pode ser assim, a gente tem que mudar isso, não sei o quê. Só que eu e o Bernardo, nós também somos professores. Então não adianta mudar alguma coisa, ou a gente deixar de ir na escola, ou a gente se negar a dizer que a nossa dupla não vai cobrir aquele que faltou, isso não vai resolver, porque nós somos uma parte, e o problema é no todo. Então, se está faltando pessoas, quer dizer que a gestão da escola tem que organizar isso, ou ter pessoas a mais como volante, ou organizar uma política de valorização do trabalho daquela pessoa, para que as pessoas procurem não faltar. Bom, eu gosto de ir nessa escola, eu ganho, meu salário é bom, o ambiente é saudável, enfim, várias coisas nesse sentido. E aí, quando tem essa mudança de quem gere, de quem organiza o todo, as partes também vão mudar, porque se a coordenação, se a gestão da escola é boa, todas as partes vão querer contribuir para que isso se mantenha. E acho que tem, inclusive, uma parte aqui, é na 207, que acho que complementa essa citação que o Bernardo trouxe. É no segundo parágrafo e é uma fala do Antônio. É no meio do parágrafo que eu vou ler, tá? Uma reinvenção da pedagogia implica uma reinvenção do poder, uma reinvenção do todo, da participação das massas que devem se manifestar em todos os projetos, tanto de saúde, como de educação, como projeto político, como desenvolvimento, etc., em que os próprios elementos do conhecimento popular, das respostas populares e do conhecimento das resistências populares às ideologias dominantes devem ser a base de toda uma estratégia, uma tática para construir uma nova sociedade. Então, e agora vamos pegar o exemplo prático do nosso país, né? A gente está agora muito polarizado. Ou tu é PT, ou tu é Bolsonaro. É como se só existisse isso no nosso país. E aí, desses dois universos, que na verdade são vários universos dentro desses dois, eles não chegam a lugar nenhum, porque são duas partes que discutem, que se confrontam e que não dialogam, né? Porque sempre tem uma parte que quer falar e a outra que não quer ouvir, né? E que quando ouve não entende nada. A gente não consegue nenhuma mudança e a gente continua. Já estamos indo, já é o terceiro ano, acho, né? Desse governo que aí está, nada mudou, o cara não cai de jeito nenhum e a gente não se organiza, né? Porque tem muito dinheiro envolvido, tudo mais, né? Não vou nem entrar nesse contexto agora, mas é isso, né? São partes brigando enquanto o todo continua gerenciando tudo e se divertindo, né? Nas nossas custas. Mas, Leide, só pegando esse gancho que tu falou né, do nosso ilustríssimo presidente, eu anotei, voltando um pouquinho a leitura, assim, nas páginas, mas eu notei uma questão do Paulo Guedes, né, que agora vocês, né, devem ter visto a função de que o Paulo Guedes tem dinheiro no paraíso fiscal e acabou que a função da alta do dólar valorizou muito mais o que ele já tinha arrecadado.
E eu trago ali o que ele traz, os autores trazem lá na 156, no final da página. Ali, o colonizador incutia na cabeça dos colonizados, disseram alguns deles, que comer ovo era perigoso. Em vez, então, de comer o ovo, o colonizado vendia a preço absolutamente acessível os ovos de suas galinhas ao colonizador. A Simone, né, o nosso presidente é maravilhoso, ilustríssimo. Enfim, mas eu notei sobre isso, de que, olha só, o colonizador incutiu na cabeça dos colonizados que comer o ovo era uma coisa ruim, para que depois ele pudesse comprar esse ovo a um preço, né, ínfimo. E eu botei isso, a linkar como a cultura e a economia estão alinhadas, né? E porque falando sobre a questão de alimentação, né, que é o que fala aqui o texto, o quanto que a nossa alimentação tá alinhada à cultura, a gente não para perceber, né? E quanto a gente olha a cultura do outro, às vezes de uma forma diferente. Ah, nossa, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês comem isso? Por que vocês fazem isso? Eu acho legal ver como está tudo linkado, né? A hora que o Brasil só come bastante arroz e feijão é porque a gente também produz bastante arroz e feijão. Como isso tudo se linka, né? Eu acho interessante pensar isso. E eu anotei a questão do Guedes sobre exatamente isso, né? De que a hora que o dólar aumenta e daí a empregada não pode ir para Disney, que ele já falou, né? De que a gente tem que se virar, se organizar, é porque ele também está se beneficiando, né? Então, é a mesma coisa do colonizador, é alguém dizendo lá o que é o melhor, a família certa é essa aqui, tem que acreditar em Deus, porque é isso aqui, né? É um trazer de cima para baixo, sem diálogo nenhum. E o diálogo é a essência da democracia. Por isso que é tão difícil né, esse governo dialogar com a democracia, porque ele não está a fim de ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas significa encontrar pessoas que vão concordar contigo, vão dizer amém para tudo, e outras vão discordar de tudo. E a parte da democracia é isso, ter esse espaço aberto para diálogo, né? De que, até falando sobre isso, eu lembro da escola até hoje, sei lá, no atual nono ano, que era a oitava série, de que daí a professora perguntava assim, vocês querem ter os 15 minutos de recreio ou vocês querem sair 15 minutos mais cedo? E daí, sei lá, a gente, né, levantava a mão e tal, e daí ela contava e dizia, isso é democracia. E isso não é democracia, necessariamente, sabe? Eu acho que democracia, né, digamos, como um maior, seria, tá, ok, ter alguém que pudesse expor os motivos de a gente fazer o intervalo, o recreio, e outro alguém expondo os motivos de a gente não fazer isso aí mais cedo. E a partir do diálogo, ter essa conversa, porque só levantar a mão e dizer o que quer ou não quer não é democracia. É tu ouvir o que o outro quer e ponto. A democracia é muito mais densa que isso, né? É o que as crianças que elas estavam fazendo, tipo, comentou no grupo de ontem, que estava exigindo o recreio maior, né? E isso é uma coisa simples? Não, não é, porque não é só a questão de apertar o botão lá por 15 minutos de recreio. Envolve toda uma estrutura que tá. Esses 15 minutos foram pensados por quê? Né? Por que não é menos? Por que não é mais? Tem toda uma outra estrutura. Isso dialoga, né? Não é só diretor, é todo um sistema de educação. Então, isso demanda tempo, é complicado. Então, é muito mais fácil as diretoras, os diretores da escola dizer, não, é 15 minutos, ponto, acabou. E se não tiverem contente, vai ser 10, né? Do que abrir diálogo para conversar, porque daqui a pouco tem formas de dialogar, mas elas são muito mais complicadas, né? E a gente, enquanto adulto, tende a ver a criança como alguém que é incapaz de ter ideias, de poder reivindicar o seu espaço e tal. Então é muito complicado. A gente se vê enquanto ser político, assim, enquanto pares, enquanto adultos, né, já é difícil. Então, ter essa mesma posição para as crianças é algo difícil também. A gente poder ver ela como alguém que está vivendo, não está vivendo só para viver o futuro, que nem a gente estava comentando no livro de ontem, né? As crianças estão vivendo hoje. A escola não existe para preparar elas para amanhã, para o futuro. Então, se a gente está entendendo que essas crianças vivem o hoje, por que a gente não dá a voz a ela hoje, né? E esse diálogo que a gente tem que tentar fazer. E assim, Bernardo, quando estava trazendo esses exemplos, eu lembrei de várias coisas que certamente todo mundo está vendo, né? Como, por exemplo, agora se vender osso,
né, coisa que ia para descarte, ou apresentadora de programa de culinária ensinando como preparar pé de galinha, que é rico em colágeno, né, coisa que em outros governos se usava, fazia crítica ao aumento do preço do tomate, mas agora come pé de galinha, tudo bem, né. Mas aí eu lembrei de uma outra coisa que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu e que em alguns momentos até já repetiu, porque eu mesmo lembro de algum momento da minha vida já ter pensado, né: "Ai, dinheiro não traz felicidade". Como não, gente? Como que não traz? Porque o dinheiro é qualidade de vida, né. E não tô dizendo agora da gente sair jogando dinheiro para cima, é claro que e ainda assim não é, né. É claro que dinheiro traz felicidade, por quê? Porque se tu tem dinheiro, tu consegue se alimentar bem, tu consegue ter lazer, tu consegue ter acesso à cultura, tu consegue viajar, tu con imagina gente, se um mês da nossa vida eu tenho certeza que essa é a realidade de todos nós, né. A gente está sempre pensando em alguma conta que tem que pagar, em alguma coisa que tem que comprar, porque a gente está sempre com a nossa cabeça cheia de preocupações, né. A gente está sempre se programando para como é que eu vou resolver isso aqui. E a gente é tão criativo que a gente faz até piada com isso, né. Não sei se vocês já viram um vídeo que a pessoa bota várias contas, assim, numa roda de bicicleta, e daí ela gira para: "Ai, qual é a conta que eu vou pagar esse mês?". Porque é assim que funciona, mas isso acaba com a nossa saúde mental. Então, dizer que o dinheiro não traz felicidade, isso é uma fala de quem tem dinheiro para jogar para cima, né. Então pode dizer isso, mas é óbvio que traz, né. Então, só para retomar essa fala mesmo. Mas eu também quero voltar um pouquinho, porque tem uma parte do livro que eles estão falando sobre linguagem, que é na 191. Na verdade, eles estão falando sobre essa experiência, assim, o que que acontece, como o Paulo, por exemplo, que foi para outro país e ele falando português, como é que ele ia trabalhar com essas pessoas e tal, né. E aí eu fiquei pensando nisso, alinhado com a nossa prática, né, enquanto professores, né. Por vezes a gente tem dentro da escola, da nossa turma, quem trabalha com educação infantil, com crianças bem pequenas, tem as crianças que não têm a linguagem oral, ou tem a criança que tem alguma necessidade específica e ela tem uma outra forma de se comunicar, de se organizar. Tudo isso é linguagem. E, por vezes, a gente acha que a única linguagem que tem para se comunicar é a oral, e a única linguagem que tem para comunicar os adultos, as famílias, é a linguagem escrita, né. E enquanto que, na verdade, a linguagem para se fazer universal, ela tem que ser acessível de todas as formas, né. Aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que a gente leu no outro livro, que, se eu não me engano, foi no Diário de Acolhimento, que eram que os murais, por exemplo, da nutricionista, tinha o cardápio escrito, né, vai ter essa semana, vai ter segunda, vai ter arroz com feijão, não sei o quê, mas embaixo, na altura das crianças, tinha o cardápio com imagens, com ilustrações. Segunda-feira, aí tinha o desenho do feijão, tinha o desenho do arroz, ou a foto, enfim, porque assim as crianças também podiam ler, né, o mural conversava com todos, a linguagem era acessível para todos. E eu acho que isso é uma coisa que escapa muito da gente enquanto escola, né. Quando a gente vai organizar, por exemplo, uma mini história e coloca ela exposta, quem é que consegue ler aquela mini história? A criança que está ali como protagonista da mini história, ela consegue entender o que está sendo dito com as fotos que o educador escolheu para expor? Ou não, só entende se ler todo o contexto, se for uma pessoa alfabetizada. Então, na verdade, eu só não vou citar nenhuma parte, mas quando eles falaram de linguagem, eu lembrei disso, né, dessa questão de que, por vezes, a escola que deveria ser um lugar social das crianças, não comunica e não dialoga com as crianças de fato. Mas sabe, Lid, essa questão de botar a documentos, enfim, formas que a criança possa interagir, ler, né? E não só texto, a criança e o adulto ler imagens também. Eu fiz isso
e tem até hoje na sala da turma, tem um quadro que eles fizeram, né, de papel pardo, assim, de pintura suspensa, que acabou que nem foi suspensa, né? Tipo, começou suspensa, mas depois eles botaram a mão e desenharam, enfim, de que daí eu tenho o quadro até hoje na sala, e também antes eu tinha colocado explicando assim o que foi a proposta e algumas fotos, né, no nível do adulto, assim, digamos. E hoje, sei lá, hoje não, faz muito tempo que já está no nível das crianças, e vira e mexe. Eles estão lá brincando e olham para ali, olha só aquele dia, o fulaninho, o betoninho, olha, cadê? Olha, o fulaninho saiu. Porque eles retomam algo que é deles, né? E justamente agora, realocando algumas coisas na sala, eu vi que tem um espaço que eu quero fazer uma parede com papel pardo e vá colocando fotos do dia a dia deles, porque é bem, sabe, devolver para eles o que eles fazem, porque senão a escola vira um ambiente de só diálogo com o adulto, sendo que a escola é de educação infantil, né? E a lei já falou assim, a escola de educação infantil é um dos poucos espaços pensados para a criança, que vai ter um vaso menor, daqui a pouco o espelho vai estar menor, enfim, né? Ou não, né? Enfim, mas tem o espaço que é se pensado mais para a criança. E então a gente poder valorizar isso e entender que a criança também está se comunicando, né? Mas só mudando um pouquinho de assunto, mas voltando à questão política como um todo, eu vi esses dias um vídeo, até posso mandar no grupo lá, um carinha falando sobre a questão do PIB, de que pensar no PIB como o único indicador de desenvolvimento né, de um país é uma falácia, assim, no sentido que, assim, por exemplo, a hora que a gente tem água tratada, né, como num sistema público, isso meio que não entra para o PIB, né, porque é um gasto que, né, público, digamos assim. Agora, a hora que a água começa a ficar toda suja e as pessoas têm que começar a comprar garrafa d'água para poder tomar água, o que significa? Começa a ter uma venda maior de água e daqui a pouco esse PIB, né, como um país em todo, aumenta porque teve um gasto maior da população comprando água. Então, é um gasto maior que gera um aumento do PIB, porém é um gasto em cima de uma demanda social, né? Então, eu achei muito interessante que e dialogando com isso, porque às vezes tu vai ver outros países que eles fazem outros indicativos, né? Tipo, índice de felicidade bruta, né? Já, não sei se vocês já ouviram falar, porque eles falam bastante em países europeus e tal, de que para a gente é difícil, assim, de que, imagina, como é, qual seria o índice de felicidade bruta do brasileiro em 2020, sabe? No meio de uma pandemia, com o governo federal, que nem a gente falou, governo federal, governo estadual, né, aqui no Rio Grande do Sul, governo municipal, que agridem os trabalhadores, os professores, enfim, de toda forma, como é que isso não vai implicar na nossa prática, sabe? Às vezes a gente está num período difícil na escola, mas é entender que a gente faz parte desse mundo, né? Não tem como estar desconexo, né? E eu trago isso, o PIB, o índice de felicidade, como é que isso dialoga com a nossa prática, sabe? E, bem, posso estar meio que saindo do assunto, mas eu acho importante que as questões econômicas afetam a nossa prática, que nem a gente falou. A, Se antes a gente estava reclamando do preço do tomate, agora a gente está naturalizando que a gente pode usar osso, fazer dicas de pé de galinha, sabe? E a gente naturalizou, tá nessa situação, e, e como que a gente vai sair dela, sabe? Não dá para se anestesiar, assim, com essa realidade, porque e não tem como ela tá desvinculada de questões sociais, né? Por exemplo, a Dilma é uma mulher, não tem como tirar o fato de ela ser mulher com ela ter sofrido um impeachment, enquanto o nosso presidente está se fazendo e acontecendo e nada acontece. Parece que a cada dia tu descobre uma coisa nova e nenhum movimento acontece. Né? Por que isso acontece, né? Se a gente entender que a gente vive numa sociedade machista, ela não acontece somente, né, de uma esfera diária, acontece uma esfera global, né? Não sei se vocês viram esses dias, uma mulher estava andando de bicicleta e ela quase foi atropelada porque um carinha passou e deu um tapa na bunda dela, né? Tava no carro, sabe? A pessoa não pode, uma mulher não pode caminhar, não andar de bicicleta, que ela pode ser assediada pelo cara no carro, sabe? Como é que isso não vai dialogar com questões políticas no todo? E eu acho que esse livro, às vezes, daqui a pouco ele tira a gente do lugar
tranquilo, digamos, porque, né, tu lê ele, o título, por uma pedagogia da pergunta. Daí tu acha que o Paulo e o Antônio vão falar de pedagogia, vão falar de escola, vão falar né, desenvolvimento cognitivo, sei lá. Mas não, eles estão dialogando com questões sociais como um todo. E às vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? Por isso que eu acho que eu e a Lady, a gente já está mais firme, assim, em falar as nossas opiniões políticas, porque a gente, né, tipo, não tem como tu fazer uma pedagogia da pergunta se ela não estiver dialogando com questões fora da escola, né? Que a escola vai ser um epicentro dessas questões, mas não tem como ela não dialogar com o geral. Mas aí, Bernardo, agora tu fez uma introdução para uma coisa que eu queria trazer em algum momento, que é sobre a importância real das coisas, que é uma discussão que o Paulo e o Antônio têm a partir da página 216 e ele segue. Basicamente, eles estão falando. Tem um exemplo aqui que acho que é o Paulo que traz, que é de quando ele vai num gabinete. E daí ele fala o seguinte, na 217, no final da fala dele, antes do Antônio falar. O que vale é que se está fazendo algo de importância real. E aí, em seguida, o Antônio, no final da página, diz: o que conta é a existência desse departamento e a vontade real que se concretizam na ação de recuperar essa memória do povo, blá, 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 blá. Tá, mas por que eu quero trazer isso? Tá? Quando a gente diz, agora o Bernardo falou, né? A gente se coloca publicamente sobre as nossas opiniões políticas, sobre a gente dizer, não, a educação não pode ser isenta, né? A gente tem que se colocar, não pode haver neutralidade. Isso é muito pequeno, né? Agora, nesse momento, eu e o Bernardo estamos, hoje, dia 6/10, às 21h27, falando com mais duas pessoas. Isso é pequeno, mas isso é real e é potente, e é importante. Então, daqui a pouco, vai ficar na cabeça dessas duas pessoas essas provocações que a gente trouxe, e elas vão conversar com outras duas pessoas, e assim vai adiante. Né? Agora, se ninguém fala, se ninguém faz, se ninguém se movimenta, não tem importância aquilo para nós e nem para ninguém. Né? Eu sempre brinco, né? Agora eu acho que a gente tem já 500 seguidores, né, Bernardo? Acho que tem, né? Meio mil. A gente e tudo bem, né? Porque pensar que dois educadores que não são pessoas conhecidas, né? Que a gente está aqui, não temos mestrado, nem doutorado, nem temos diversas publicações acadêmicas, mas a gente tem a nossa vivência, a gente tem o nosso conhecimento, a gente tem o nosso interesse pela educação, pela sociedade, principalmente pelas crianças, sejam elas da idade que forem. Né? A gente acredita numa educação pública, de qualidade e democrática. É por isso que a gente está aqui falando. Não é para a gente ganhar dinheiro. Se a gente ganhar, maravilhoso, porque dinheiro traz felicidade. Mas se a gente não ganhar, pelo menos tem uma importância real e concreta nisso, que é sair da. Não adianta eu e o Bernardo só conversar nós dois e a gente não fazer nada com isso que a gente conversa. Né? A gente fala com os nossos colegas e fala com vocês e coloca lá nas redes e coloca no YouTube, mesmo que tenha ali, teve 10 visualizações, são 10 pessoas que viram o que a gente falou. Então, esses movimentos de importância real, eles precisam acontecer. Então, se fosse assim, né, a gente viu movimentos que foram potentes, mas não tinham uma importância real, como o próprio impeachment. Não foi uma potência, foi um golpe, e foi organizado e foi gigantesco. Agora, não estou agora querendo dizer que não importa os micromovimentos, importam e são essenciais, né? Só que a gente não pode perder a essência do que a gente está querendo fazer com o que a gente comunica, né? A ética que a gente tem que ter. E eu acho assim, que é a palavra que o Paulo usa bastante, que é a rigorosidade das coisas. Né? Tem que ter um rigor. Um rigor metódico, um rigor ético, um rigor democrático, um rigor estético, seja qual for, mas que tenha de fato uma importância real para aquilo que a gente está fazendo. Mas eu só quero mostrar antes que eu perca que hoje, coincidentemente, eu achei isso aqui, olha. Isso aqui foi uma ação que foi feita na turma que eu trabalhava em 2017, que as crianças fizeram joguinhos para vender. E daí a gente mandou para as famílias um bilhete escrito, mas as crianças também fizeram. Olha,
que ia ter vendendo joguinho, delas desenhavam o que era e como elas já estavam interessadas nas palavras, elas copiavam. Ou até tá escrito aqui de qualquer jeito. Mas elas também tinham uma linguagem para comunicar. Só porque estava aqui à mão e daí eu quis mostrar para vocês. Mas falando sobre linguagem, agora eu não vou me achar a parte que eles falam que é mais pro final, né? Sobre a questão da... sim, eu lembrei. De que a hora que eu e a Lady, a gente tem questionamentos, a gente está disposto a ler, a gente coloca, né, grava vídeos, escreve textos, faz postagens sobre isso, a gente está escrevendo a história, né? Especialmente nos grupos que a gente fez sobre a questão de registro na educação infantil, mas também aqui, vocês imaginem, se o Paulo e o Antônio não decidissem, olha só, vamos gravar essa nossa conversa para que daqui a pouco ela se torne um livro, se eles não tivessem feito isso, a gente não ia estar lendo ele hoje, né? Então, imaginem, eles sentaram, conversaram e dialogaram, e é o que a gente está fazendo, né? A gente está sentando aqui, conversando, dialogando. Hoje, quem está falando mais somos eu e a Lady, mas a gente entende que tem momentos, enfim, de que todo mundo tem algo a trazer. E, né, e eu botei assim, as tecnologias da língua, na página 204, no segundo parágrafo ali. O fato de não ter, o fato de não se tenha podido alfabetizar em português em algumas regiões, exigiu a valorização da oralidade como elemento para alfabetizar, que eu estou falando da questão de Guiné-Bissau e tal. Sobre isso, sabe, de que tem diferentes formas de produzir conhecimento, seja ele escrito, seja ele conversado, a gente já falou na questão de desenho, sabe, o quanto que a gente consegue produzir de conhecimento enquanto educador, né? E é importante a gente começar a se ver como pessoas que estão refletindo sobre a educação. E que nem eu falei, pode ser que hoje eu diga uma coisa e amanhã eu vejo, pá, não era a melhor coisa, né? Mas a gente está refletindo sobre a nossa prática e isso é muito importante. E a hora que a gente deixar de refletir sobre a nossa prática, significa que a gente deixou de olhar o presente, de dialogar, que é o que eles estão colocando, né? O título do livro é Por uma Pedagogia da Pergunta. A hora que uma pessoa faz uma pergunta, né, tu entende que a outra tá para te dar uma resposta ou te dar outro questionamento, mas enfim, é essa troca, né, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma outra pergunta, enfim, o diálogo, a troca, a gente poder se ver enquanto pares e enquanto educadores, enquanto pares, enquanto, né, educador criança, é muito potente. E só se a gente, eu acho né, hoje é o nosso último encontro, a gente pode dar, digamos, tentar finalizar o que eu trago, né, levo para mim desse livro é isso, de que a importância de começar a ver as crianças como pessoas que têm conhecimento, a olhar os meus colegas como pessoas que têm conhecimento, e a importância de ter esses momentos de troca. Semana passada, no meu trabalho, eu falei sobre isso, a importância de ter momentos de reuniões de equipe e que nem que a gente discorde totalmente um do outro, mas que a gente possa externar isso. Porque se a gente quer fazer uma educação diferente com as crianças, né, a gente tem que trabalhar esse mesmo fundamento entre a gente profissional. E isso é muito difícil. É muito difícil tu chegar para um colega e dizer, olha só, fulaninho, eu acho que não foi legal o que tu fez. E é um exercício que eu, o Bernardo, tem que fazer. Mas, né, quanto mais ambientes de troca forem possíveis, mais fácil vai ser eu poder chegar no meu colega, putz, olha só, não sei se foi a melhor coisa que tu fez ontem, e o colega também possa me dar esse feedback, né, porque tá todo mundo aprendendo, né, ninguém nasce perfeito, e a nossa prática enquanto professor, ela sempre está disposta a melhorar, né, se tu, enquanto professor, está disposto a isso. Então, é meio que o que eu levo desse livro, a gente poder ver a importância do diálogo, da troca e da pergunta, né? A hora que tu pergunta, tu move no outro a que ele se questione sobre questões que eram dadas para ele, né? Tipo, sei lá, por que a parede da Lady, a tua parede é azul, Lady? A Lady nunca parou para pensar por que a parede é azul, mas daqui a pouco ela tem que dizer, tá, foi porque esse é um papel de parede. Enfim, né? A pergunta desacomoda, por mais simples que ela seja. E daqui a pouco
as crianças às vezes estão construindo essas relações de mundo, elas nos perguntam coisas que para a gente são óbvias, mas é importante a gente ver como daqui a pouco é óbvio porque a gente já se naturalizou isso, a gente já se acostumou com isso. E nas questões sociais é isso também. Por que eu pego duas conduções, 2 ônibus para ir até meu trabalho, fico 1 hora do meu dia no meu trabalho? Porque sempre é assim, tá, mas por que é assim? Tu poderia ter um trabalho mais perto de casa, o transporte público poderia ser diferente, né? A hora que a gente se questiona, a gente vai começar a perceber questões que a gente não tinha antes, mas são importantes para a gente poder mudar a realidade, né? Não tem como a gente mudar algo que a gente nem sabe que existe. E já vou ir para o meu fechamento também, mas aí eu lembrei de uma coisa que recentemente teve uma provocação sobre isso, que são, por exemplo, tá? Eu moro numa cidade chamada Sapucaia do Sul, que é no Rio Grande do Sul e que é considerada quase como uma cidade dormitório, porque a maioria das pessoas de Sapucaia não trabalham em Sapucaia, né? Não estudam em Sapucaia, não tem o seu lazer em Sapucaia, enfim, né? A gente dorme em Sapucaia do Sul e sai. Só que vamos supor que a Sapucaia fica entre 2 cidades, Esteio e São Leopoldo. Vamos supor que agora fosse instalado um pedágio na divisa de Sapucaia com Esteio, e eu trabalho em Porto Alegre. Então, todos os dias, para eu me deslocar, teria esse gasto do pedágio, se eu fosse de carro, se eu fosse de moto, e a empresa do ônibus, enfim, acho que tudo ia ter esse gasto a mais. Só que como que aí a discussão era essa, né? De que os moradores que trabalham fora eles deveriam ser isentos de pagar esse pedágio, ou o empregador deveria custear isso, assim como ele custeia o transporte coletivo, em parte, né, pelo menos. Só que na realidade isso não acontece. Quando existe um pedágio nessas cidades, quem arca com o custo são as pessoas que moram na cidade e que não se beneficiam daquilo, né? É um exemplo meio bobo, assim, mas é importante para a gente pensar nisso também, que a organização das cidades não foram feitas para os cidadãos, né? Não foi feita. A própria cidade que eu moro, ela teve um enfraquecimento econômico com a chegada do Transurb, do metrô. Porque quando chegou o metrô, eles simplesmente passaram os trilhos no meio da cidade e um lado da cidade não tinha como acessar o outro. Então, as pessoas não tinham como ir trabalhar, né? E, enfim, enfraqueceu muito a economia, o crescimento. Era uma cidade que estava em expansão, só que não teve planejamento nenhum, simplesmente passaram trilhos, se vocês fossem de olhar no mapa, divide a cidade ao meio. Hoje tem viaduto, tem não sei o quê, mas olha quanto tempo leva para se construir isso. Quantas empresas fecharam, faliram, né? Quantas pessoas tiveram que sair do seu emprego por causa disso? Mas agora, voltando para o meu fechamento do livro, eu acho que para mim ficou 2 questões bem importantes, que é a revolução e a pergunta. Porque perguntar é revolucionário, né? Porque ao mesmo tempo que nós, agora pensando enquanto professores, no momento que a gente dá as ferramentas e a oportunidade para as crianças perguntarem, a gente tem que se preparar para responder, porque a resposta não quer dizer que é a resposta certa, a resposta metódica, mas é a resposta honesta, né? Que pode ser uma resposta que vá trazer já de fato a informação que a criança busca, mas pode ser a resposta justamente de eu poder me questionar também. Bom, eu não sei te responder isso agora, mas que bom que tu perguntou, porque agora eu também quero saber. E como que a gente pode descobrir isso, né? Então, perguntar é revolucionário. E quando a gente se propõe uma pedagogia da pergunta, a gente se propõe uma pedagogia da revolução, e como o Bernardo disse, é uma pedagogia do diálogo, né? Não adianta a gente fazer, por exemplo, na escola tem feedback para os professores e os funcionários falar, mas eles não podem perguntar nada, o feedback é responder um questionário de 20 perguntas. E o que é feito com isso? Né? Quais são as contribuições? Que revolução acontece na escola a partir dessas perguntas? É perguntar para quê? Não adianta a gente permitir que as crianças perguntem se a gente vai simplesmente usar as perguntas dela para, como eles citaram em algum momento do livro aqui, castrar a curiosidade dela.
Ela responde, a gente já dá uma resposta fria e acabou. A gente não instiga ela a criar mais perguntas, mais questionamentos e aí atrás. Então, para mim, esse livro é um livro extremamente bem atual, infelizmente. Eu até acho ruim quando a gente diz que Paulo Freire é atual, porque significa que os problemas não mudaram, né? O que, felizmente, não estamos ainda sendo exilados do nosso país. Mas vivemos esse mesmo contexto. A educação continua com os mesmos problemas, os problemas políticos ainda são os mesmos, né? Mas que bom também que a gente tem a oportunidade de ler, e outro dia até falava disso, né? Por isso que Paulo Freire foi visto e é visto até hoje com olhos tão negativos, né? Tão mal julgado, porque no momento que tu oferece a ferramenta para um professor ler e se questionar e pensar, bom, mas é assim mesmo? Então quer dizer que eu não posso ser isento? Então quer dizer que eu tenho que perguntar, que eu tenho que questionar, que isso aqui, a educação é assim porque isso é um plano de governo, porque no momento que os meus alunos souberem mais, eles vão ir atrás dos seus direitos. Isso é perigoso para aqueles que aí estão, né? E apesar deles, a gente continua, a gente persiste, né? Então, que possamos ter ainda mais pessoas que se perguntem e que busquem perguntas, não só respostas prontas, mas que busquem perguntas que levem a outras perguntas e que levem a essas revoluções. Então, esse é o meu feedback desse livro, essa é a minha resenha. Não, não sei se a Simone ou a Cláudia gostariam de falar algo ou escrever algo, né? E porque senão acho que a gente pode ir encerrando esse nosso grupo, né? Que vai ficar disponível lá no YouTube ou aqui no YouTube, né? Quando a pessoa estiver vendo. Enfim, de que, né? Que nem a gente falou, esse livro sempre traz muito questionamento e daqui a pouco, se a gente lê ele daqui a um ano, vão trazer novos questionamentos, enfim, mas que nem a gente falou, são muito importantes para a gente poder repensar nossa prática e eu acho que, ao menos para mim, foi importante para desmistificar um pouco Paulo Freire, assim, de que a gente acha que esse é o segundo. Esse é o primeiro que eu leio todo, já li outras partes, mas esse é o primeiro que eu leio do início ao fim. Então é importante, sabe, tem esse educador brasileiro que teve centenário agora, mas né, o quanto que ele é atual para nossa prática. E se a Leite está falando, né, de que o que ele escreveu, ele e o Antônio nesse livro é muito atual. Por quê, né? Será de lá para cá, será que a gente não conseguiu evoluir nada? Quem sabe não, porque justamente a gente não conseguiu absorver nesses questionamentos que eles estavam nos dando, essas perguntas, né? Mas, enfim, são muito importantes, a gente sempre está aberto ao diálogo, né? E que em todo grupo a gente conversa de que essas discussões, essas conversas não acabam aqui, tem, né, os questionamentos que vocês vão ter para a vida de vocês, tem a nossa página no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube, que são canais abertos para a gente sempre estar disposto ao diálogo, né, à pergunta. E até só queria retomar, bem no final ali do livro, o Paulo Freire traz a pergunta como uma menina, né? Que ainda está crescendo, se desenvolvendo. E eu acho que isso é importante para a gente, enquanto educadores também, porque a gente nunca está pronto, né? Hoje mesmo eu falei com o meu marido, né? Eu tenho até medo porque eu faço concurso para ensino fundamental. E se me chamam, eu vou ter que começar. Eu já comecei a pensar, vou ter que começar a me preparar, fazer uns cursos, não sei o quê, porque eu não quero cair lá dentro da sala de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano despreparada. Eu não quero isso. Eu quero me perguntar agora e começar a me perguntar desde agora como é que eu vou fazer para oferecer o melhor que eu puder para aquelas crianças. Então, acho que tudo é ainda e o que o Bernardo falou mais cedo, né? As crianças que a gente fala, as crianças são o futuro. Não, elas são o presente. E a gente também é o presente. Nós estamos sempre em transformação, mas é agora a gente também está fazendo, a gente também está transformando o agora. Mas acho que isso,
né? Vamos terminando esse nosso quarto e último encontro discutindo o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, do Paulo Freire e do Antônio Foundes. E nos encontramos nas redes e até o próximo grupo, pessoal. Boa noite. Boa noite e obrigada pelo tempo e investimento de cada um.